Muito boa noite, minhas caras alunas e meus caros alunos. Bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de vibrações do terceiro quadrimestre suplementar de 2021, da nossa querida Universidade Federal do ABC. Universidade Federal do ABC, que hoje foi contemplada aí no Top 10,000 Scientists Latinoamérica, que conseguiu aí boas posições. Colocamos aí 38 professores entre os 10 mil melhores aí da América Latina. Parece algo que é irrelevante, mas na verdade é bem relevante, principalmente se tratando de um momento difícil para a ciência como esse que nós estamos vivendo. Falta de verba, falta de apoio, falta de incentivo. Bem, mas apesar de todos os pesares, a ciência no Brasil tem progredido, obviamente, não talvez da forma como nós gostaríamos que fosse, mas estamos progredindo sim. Eu tive, dentre os 38 da UFABC, eu tive o prazer, a honra de ter ficado em 12º lugar. Fiquei muito feliz de ter recebido essa notícia hoje. Isso aí graças aos nossos colegas, professores, técnicos administrativos e vocês também, que estão aí presentes em todos os trabalhos que a gente faz, todos os estudos, estão pesquisando junto, estão aí dando o sangue de vocês também, para que a gente possa estar aí levando a universidade para frente com qualidade. E o sucesso profissional aí dos egressos e de vocês mostra muito bem a qualidade da UFABC, a qualidade do trabalho que tem sido desenvolvido lá. Tá? Então, todos estão de parabéns aí. Fico muito feliz de poder estar participando dessa universidade, junto aí com alunos brilhantes, engajados, e também com todo esse pessoal que tem dado esse suporte para nós. Obrigado? Vamos em frente, então. Então, hoje, nós vamos falar aqui na nossa aula sobre métodos numéricos. Um dos livrinhos legais que tem, livrinho e carinhosamente falando, porque é um baita de um livro, né? É esse livro aqui, ó, do professor Reiolando Brasil, do professor José Baltazar e do Wesley Góes, Métodos Numéricos e Computacionais na Prática de Engenharias e Ciências. Bem, é um livro legal, na biblioteca nossa da UFABC a gente tem, então uma boa parte, na verdade tudo que nós vamos falar hoje está aqui nesse livro, saiu daqui. No livro meu e do professor Brasil também, que está lá no nosso site também, eu já coloquei lá um capítulo sobre métodos numéricos, tem lá uma boa parte do que nós estamos falando aqui, exceto o método das diferenças finitas, que lá não está aplicado a equações diferenciais ordinárias. Lá está aplicado a derivadas de primeira e segunda ordem. Podemos, lógico, fazer esses mesmos ajustes com a definição do método das diferenças finitas e aplicar também na equação do movimento, que é um sistema de equações diferenciais ordinárias. Bem, continuando então aí a nossa aula, vamos então iniciar a nossa apresentação. Vamos lá. Muito bem, essa é a nossa semana 4. Vamos falar hoje sobre integração numérica, método das diferenças finitas, método de Newmark e método Runge-Kutta de quarta ordem. Tem de quarta ordem e quinta ordem Runge-Kutta. Essa é a nossa disciplina de vibrações do terceiro quadrimestre suplementar de 2021, da nossa querida Universidade Federal do ABC. Eu sou o professor Marcelo Araújo da Silva e meu e-mail é marcelo.araújo@ufabc.edu.br. Qual que é a questão principal? A questão principal é que nos problemas com equações diferenciais ordinárias, quando nós temos as funções que não são bem comportadas, a carga externa, quando não é muito bem comportada, ou quando nós temos muitos graus de liberdade, resolver isso manualmente é praticamente impossível. Em alguns casos, realmente é impossível, porque nem tem solução fechada. Daria para resolver numericamente na mão, que demoraria muito tempo. Mas qual o recurso que nós temos já há alguns anos, há algumas décadas, e cada vez está ficando mais prático, mais fácil, mais barato de se utilizar? É o computador. Então, métodos numéricos, quando nós estamos falando nesse contexto, nós estamos falando do uso de computador para poder resolver a equação diferencial ordinária, ou sistemas de equações diferenciais ordinárias, que são as equações do movimento, ou equação de estado também, equações de estado. Bem, no nosso caso, aqui da dinâmica das estruturas, a principal variável que a gente quer saber é o deslocamento, vetor deslocamento, que é uma das principais variáveis. Temos também o vetor velocidade e o vetor aceleração. Então, dada a nossa estrutura, dada a nossa geometria, dados os carregamentos que estão atuando neles, nós montamos a nossa equação diferencial ordinária, a nossa equação do movimento, e aplicamos os métodos numéricos, que nós vamos falar hoje aqui, para poder resolver essas equações. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos falar do método das diferenças finitas. Bem, como é que a gente pode
bolar, definir, aplicar o método das diferenças finitas. Primeiro, vamos usar esse seguinte raciocínio aqui, que foi desenvolvido pelo professor Reolando Brasil no livrinho ali, tá? No baita livro. Bem, se nós pegarmos um vetor x, que representa a posição de uma parte da estrutura, de um nó da minha estrutura, num determinado instante de tempo, observe que o instante de tempo agora que nós estamos mostrando aqui é o instante posterior ao instante que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo no instante TI e o vetor posição é o vetor no instante posterior. Então, nós temos uma fotografia, que é a fotografia do momento agora. O que vai estar acontecendo daqui a alguns segundos ou alguma fração de segundos? É isso que está querendo dizer aqui. Então, pegando esse vetor posição e desenvolvendo ele em série de Taylor à frente, nós temos essa seguinte expressão. Então, primeiro ele no ponto, aí a derivada dele vezes o passo do mesmo ponto, a segunda derivada dele em relação ao tempo, vezes o quadrado do passo dividido por 2 fatorial, ou seja, desenvolve em série de Taylor o vetor posição, desenvolvendo para frente, dando um passo adiante. Onde aqui o H, que é o passo, ou intervalo de tempo, ele vale o instante de tempo posterior, no caso aqui TI mais 1, menos o instante de tempo atual. Esse é o passo. Estamos desenvolvendo também agora na série de Taylor para trás, nós temos uma expressão semelhante, só que aqui aparece um negativo. Por quê? Porque agora nós estamos dando um passo atrás. Nós estamos expandindo a série de Taylor no sentido contrário do eixo dos tempos. Okay? Então nós temos então essa expansão à frente e essa expansão para trás. Se nós subtrairmos a primeira da segunda, observe, esses dois termos aqui ficam, esses dois termos aqui vão embora, esses dois termos aqui vão embora, vai ficar, então, esses termos do meio e os termos aqui do lado esquerdo da equação. Bem, de qualquer forma, organizando ali, subtraindo uma equação da outra, nós vamos ter que a velocidade no instante TI vale a posição no instante TI mais 1, menos a posição no instante TI menos 1, dividido por 2H. Observe que dessa posição TI mais 1 para a posição TI menos 1, nós temos dois intervalos de tempo. Então, por isso que nós estamos dividindo aqui por 2H. Se nós, agora, ao invés de subtrairmos uma da outra, nós somarmos aquelas duas expressões e reorganizarmos, nós vamos ter que a aceleração no instante TI é dado por essa expressão aqui, onde envolve a posição no instante TI mais 1, a posição no instante TI, a posição no instante TI menos 1, dividido pelo passo ao quadrado agora. Então, expandindo lá em série de Taylor, tanto para frente quanto para trás, somando os dois termos, a gente acha a aceleração, e subtraindo as duas expressões, a gente acha a velocidade no instante atual, no instante que nós estamos. Agora, observe que a velocidade no instante atual, que é o que eu quero saber, depende da posição no instante posterior. A aceleração que eu quero no instante atual depende da aceleração no instante posterior. Ou seja, no instante atual, se eu quero saber o que está acontecendo no instante atual, nesse caso específico, eu preciso saber o que está acontecendo no instante posterior. Então, a nossa incógnita aqui, o tempo todo, vai ser o que está acontecendo no instante posterior. Por quê? Nós estamos tratando de um problema também chamado de problema de valor inicial. No instante t igual a zero, ou t0, eu tenho que saber qual é a posição e qual a velocidade da minha estrutura. Então, eu sei qual é a posição, será minha estrutura da parada. Então, ela tem a posição dela, vamos supor que ela está parada na origem. Então, a posição dela, o deslocamento inicial dela é zero e a velocidade dela inicial é zero. Aí, eu vou lá e dou um peteleco nela. E aí, eu aplico forças dinâmicas e ela começa a vibrar. Então, no instante inicial, nós sabemos o que está acontecendo. O que eu quero saber é o que está acontecendo no instante seguinte. Então, sempre vai ser assim. Eu estou no instante t igual a zero, eu sei o que está acontecendo, porque, por definição, nós precisamos saber de onde nós estamos partindo. Isso faz parte da formulação do nosso problema, desde o começo. Nós precisamos saber as condições iniciais. Com as condições iniciais, e aplicando aí a método das diferenças finitas, a gente consegue descobrir o que vai acontecer no instante posterior. Aí a gente muda para o instante posterior, aplica de novo o método das diferenças finitas, vai descobrindo o que está acontecendo instante por instante, e assim por diante a gente tem toda a história de deslocamento da nossa estrutura. Então, vamos lá agora voltar então para a equação do movimento. A equação do movimento, agora em vez de U, que era o deslocamento que nós estávamos considerando, nosso vetor posição agora é o x, como eu citei. Então, nós temos aqui, colocamos massa vezes aceleração de um lado e jogamos para o lado direito da equação as forças externas dinâmicas aplicadas, as forças de amortecimento
e as forças elásticas. Substituindo aqui x ponto, dado por essa equação, e x 2 pontos dados por essa equação, e reorganizando a nossa expressão, nós podemos ter um sistema do seguinte tipo. O deslocamento ou a posição no instante TI mais 1, que multiplica uma determinada matriz, não é a matriz K agora, é uma matriz K-chapéu, é uma associação de matrizes, não vamos ver a cara dela ali, é igual a um certo vetor P, também que depende do tempo, chamado P-chapéu. Ou seja, em cada instante de tempo, eu resolvo um sistema linear. Observe, isso aqui é um vetor, uma matriz e um vetor. A matriz eu conheço, o vetor aqui do lado direito eu conheço, o que eu não conheço é a posição da minha estrutura no instante posterior. E aí, resolvendo esse sistema, eu acho a posição no instante posterior. Vamos ver a cara agora, jogando aqueles valores que eu falei, né, da aceleração e da velocidade num instante TI, aqui na minha equação, vamos ver como é que a gente consegue achar a posição no instante TI mais 1. Tá, a cara da matriz K vai ser essa, 1 sobre H ao quadrado da matriz de massa, mais 1 sobre 2H vezes a matriz de amortecimento. Então essa é a matriz K, ou rigidez equivalente, ou qualquer nome que você queira dar para ela. O vetor P, chapéu, está dado aqui, ó. P no instante TI, essa outra matriz aqui vezes o deslocamento no instante TI, essa outra matriz aqui no instante TI menos 1. Então, conhecendo então essa matriz K e esse vetor P, a gente consegue achar, voltando aqui, ó, o deslocamento no instante posterior, ou seja, a posição da minha estrutura no instante posterior. Vamos lá. Agora nós temos um problema. Qual que é o problema? No instante TI, vamos imaginar um TI lá na frente. Ó, a força no instante I eu tenho. O deslocamento no instante I eu tenho. O que eu não tenho é o posterior que eu estou falando. O deslocamento no instante TI menos 1, que é o passo anterior, ou seja, o que aconteceu antes do instante atual, eu tenho também. Eu não vou ter o no instante posterior, que é o TI mais 1. Então, tudo isso aqui, ó, eu conheço num instante T lá mais para frente. Agora, em T igual a zero, eu não tenho isso, ó, que seria o T do passo H menos 1, ou seja, TI menos 1. Se o T igual a zero, eu teria o T menos 1. O que está acontecendo antes de eu começar a analisar a minha estrutura? Não sei. Então, esse é o problema. Então, um probleminha que a gente vai ter é que no instante TI inicial, eu não conheço esse XTI menos 1. Bem, então, no instante inicial, a aceleração a gente consegue calcular, que está dado aqui, ó, porque a velocidade inicial e o deslocamento inicial é conhecido. Então, aplicando a equação do movimento, eu acho a aceleração. Né? Massa vezes aceleração, mais amortecimento vezes velocidade, mais deslocamento vezes a matriz de rigidez, é igual a força externa. Em T igual a zero, eu conheço o deslocamento inicial e conheço a velocidade inicial. Então, eu conheço, consequentemente, a aceleração inicial usando essa equação. Tá, então tá aí. Vamos agora para o instante T1 agora. Esse aqui é o T0. T0 eu tenho e agora eu sei o que está acontecendo em T1. Como é que eu sei o que está acontecendo em T1? Eu suponho que a aceleração no instante T1 é a mesma aceleração no instante T0, que é o que está acontecendo aqui, ó. No instante T1, eu suponho que o valor da aceleração não mudou. Então, nos dois primeiros pontos, que é o T0 e o T1, nós vamos supor que a aceleração tem o mesmo valor. Bem, essa é só ali no primeirinho, no momento ali, que tem esse imbróglio aí que a gente tem que resolver. Se a aceleração é constante, a velocidade vale vezes zero, a velocidade vale vezes zero, mais a aceleração vezes o ΔT. Lembra dessa expressãozinha lá do segundo grau? Se a aceleração é constante, a posição vale a posição inicial, mais a velocidade vezes ΔT, mais o meio da aceleração vezes ΔT ao quadrado. Então, lembra dessas expressões? Então, nós aplicamos aquela expressão do movimento uniformemente variado, lá do segundo grau, para que a gente possa achar o que está acontecendo no instante T1. De novo, no instante T0 nós sabemos o que está acontecendo, porque é dado. No instante T1, a gente vai supor que a aceleração no instante T1 é a mesma do instante T0. Consequentemente, a aceleração de T0 até T1 ela é constante. Então, se a aceleração é constante, a gente aplica aquelas fórmulas lá do movimento uniformemente variado e acha, então, a velocidade e o deslocamento, usando aquelas fórmulas lá. Bem, depois que a gente saiu do T0 e saiu do T1, vira mamão com açúcar, que é isso aqui. Vamos lá. Voltando um pouquinho, que é isso daqui. É a posição no instante posterior
vezes essa matriz aqui, K-chapéu, é igual ao vetor P-chapéu. O vetor P-chapéu está calculado aqui, tudo isso aqui a gente sabe. Tudo isso aqui a gente sabe. E o vetor K-chapéu está dado aqui, matriz, perdão, K-chapéu, está dado aqui também, que tudo isso aqui a gente conhece. Bem, só uma particularidade aqui. Esse matriz K-chapéu, se o delta H, se o H, que é o delta T, for sempre constante, essa matriz é sempre a mesma. Então tá aqui, ó, a matriz ela é sempre a mesma. Ó. Vale 1 sobre o delta T ao quadrado, que é o H, mais 1 sobre 2H vezes o C. Ou seja, se eu for calcular a decomposição, a gente não inverte matriz mais. Mas se eu for fazer a decomposição dela, por exemplo, considerando UT ou LLT, UT ou LTU, sei lá, depende do que é L e que é U, né? Mas bem, se eu for fazer a decomposição de Cholesky, dessa matriz, que a gente fala, eu só preciso fazer a decomposição de Cholesky uma vez. Se eu fosse inverter a matriz, eu só inverteria ela uma única vez, independente se eu tenho 1000 intervalos de tempo, ou 100 intervalos de tempo, ou 1 milhão de intervalos de tempo. Bem, então, resolvendo esse sisteminha aqui, cada instante de tempo eu conheço a minha posição. Se eu tenho a posição, usando aquelas outras expressões aqui de trás, eu acho a velocidade, e essa daqui eu acho a aceleração. Então, matou o problema. Resolva esse sistema, achando a posição no instante posterior, calcula a velocidade, calcula a aceleração. Então, fechou. Esse é o método das diferenças finitas. Vamos pegar o exemplozinho, que era aquele exemplo que nós já resolvemos nas aulas anteriores, que vimos aí, pegamos uma viga, ela tem 10 metros de comprimento, tinha um motor de 500 quilos aqui na ponta, a força está dada aqui, ó, 500, que não tem nada a ver de novo, né? Esse 500 da força não tem nada a ver com esses 500 quilos. Aqui é 500 newton, não tem nada a ver com esses 500 quilos. Foi coincidência aí ter considerado o mesmo número. Bem, então é esse mesmo exemplo, nós já resolvemos analiticamente, porque tinha uma fórmula fechada para ele lá atrás, e nós vamos resolver eles agora usando o método das diferenças finitas. Então nós fizemos uma rotinazinha no MATLAB, mas vocês não precisam fazer necessariamente no MATLAB, pode fazer no próprio Excel. Um dos métodos que eu vou mostrar aqui, o método de Newmark, que eu tenho ele no Excel, feito para 2 graus de liberdade. Mas poderia fazer para 3, 4, 5. Então é só programar e conseguir fazer ele no Excel, no MATLAB, no Scilab, no MATCAD, Python, C, Fortran, ou seja, qualquer linguagem que vocês quiserem, ou que vocês tiverem mais facilidade, vocês podem fazer. O MATLAB também tem tem alguns sites aí que rodam o MATLAB também, em linguagem MATLAB. A partir da segunda parte do curso, nós vamos disponibilizar esses programinhas. Por enquanto, nós não vamos disponibilizar, porque faz parte dessa primeira parte do curso, vocês colocarem essas fórmulas das diferenças finitas, do Newmark e do Runge-Kutta, colocar aí no computador de alguma maneira. Tá? Bem, então é aquele probleminha, vamos rodar ele em diferenças finitas e vamos ver o que dá. Então está aqui a solução dele fechada, que nós já conhecíamos das aulas anteriores, da segunda semana. Então está aqui, né? Ele vem, vai oscilando com esse U, essa cor aqui meio salmão, sei lá que cor que é essa aqui, meio alaranjada, que está aqui ó, por trás, é a solução homogênea. Ela começa no valor alto, e aí depois, à medida que o tempo vai passando, ela vai indo até que ela tende igual a zero. A gente falou que é um número cabalístico em torno de 12 ciclos, ela vai a zero. O azulzinho aqui, que está aqui embaixo, ó, ele é a solução dada pelo motor, pela máquina, que é a solução particular. Então está aqui, ó, ele tremendo aqui igual a vara verde, vai. E o verdinho é a soma dos dois, é a soma da solução homogênea mais da solução particular. Então está aqui, ó, que é a solução real do problema, que é a soma das duas. A solução fechada analítica do problema está dada aqui. Vamos ver agora com diferenças finitas? Então, resolvendo diferenças finitas, está aqui, ó, está bem parecida a cara, né? Mas será que deu a mesma solução? Então, esse aqui, usando diferenças finitas, tá aí a cara. Eu tô com ela armada aqui no MATLAB. Vamos rodar no MATLAB aqui, ó. Tá ele aqui, esse programinha que foi desenvolvido pelo professor Rolando Brasil. A gente adaptou, eu e o Jean, adaptamos para vários problemas aqui. Obrigado, Jean, aí mais uma vez, pelo apoio. Ele estava aqui para 4 graus de liberdade, eu dei uma coxambrada aqui, mas na verdade esse probleminha nosso só tem 1 grau de liberdade, que é o deslocamento da ponta. Mas tudo bem, eu botei tudo no último grau de liberdade aqui, que é no 4. Ó, então a matriz de massa está 4 por 4.
A C está 4x4, nesse probleminha meu aqui. A K está 4x4, mas eu joguei todos os graus de liberdade aqui ó, no último e deixei tudo 1 aqui na diagonal principal e 0 ali. Bem, é uma jogadinha matemática que eu não quis. A primeira vez que eu fui usar esse programa que o professor Reolando fez, ele estava para 4 graus de liberdade. Eu falei, ó, time que está ganhando não se mexe. Eu vou deixar com 4 graus de liberdade, mas vou trabalhar com o grau de liberdade só da ponta lá, que é o grau de liberdade 4. Bem, é isso. Vamos rodar aqui e ver o que dá. Está rodando, vamos ver quanto tempo ele vai demorar para soltar a resposta. Bem, está aí a resposta. Então ele começa aqui, onde a parte homogênea está bem acentuada, está dando deslocamento grande, alto, né? Estão dando deslocamentos altos, e depois lá no finalzinho a homogênea vai sumindo e vai ficando só o zigue-zague dado pelo motor. Se a gente continuar aqui um pouco mais, isso aqui foi até 6 segundos, se a gente continuasse um pouco mais, a gente ia ver que essa oscilação do problema da solução homogênea, ela ia desaparecer e ia ficar somente o motor realmente. Então, foi dado aí. Fecha isso aqui. Opa, minimiza então. Beleza. Vamos lá, então um Enter aqui. Voltando então para a nossa apresentação. Então está aqui a solução dada pelo método das diferenças finitas. Vamos comparar agora ela com a solução fechada? Está aqui, ó. Ela deu um deslocamento bem maior, a aceleração deu maior. Então o deslocamento dela deu bem maior, deu praticamente o dobro do deslocamento da solução analítica. Bem, professor, por que aconteceu isso? Coisas da engenharia. A solução analítica está errada? Bem, em princípio não, porque está ali atendendo todas as leis da física, da mecânica, as suposições que a gente fez. A solução numérica aqui está errada? Também acredito que não. Talvez só um experimento para tirar a prova, para ver se a solução numérica está certa ou a solução analítica que está correta. Por que eu estou falando isso? Porque tanto o método de Newmark, quanto o Runge-Kutta, quanto diferenças finitas, que é esse aqui, deu o mesmo resultado. E nós tentamos, não só eu como Jean, mas também outros colegas, diminuímos o passo para o menor valor possível e a solução numérica é essa aqui. Então, qual está certo? A numérica ou a analítica? Dá um bom trabalho isso aqui, pesquisar. Por que os dois estão dando diferente? Bem, uma saída seria fazer um ensaio, realmente, pegar uma estrutura e ensaiar com essas características aqui e ver qual dos dois se aproxima mais da realidade, a solução analítica ou a numérica, ou usar outros métodos. No caso da solução numérica, como eu falei, nós usamos diferenças finitas, o Newmark e o Runge-Kutta. E os 3 métodos bateu. Beleza? Então, aqui é um bom ponto para discussão. Ciência é isso, né? Nós estamos falando agora há pouco aqui em relação à nossa Universidade Federal da ABC, que ficou bem pontuada aí no ranking aí das top 10,000 scientists aí da Latinoamérica, scientists. Bem, pesquisa é isso. Um probleminha simples como esse, simples para quem sabe, eu não gosto muito de usar a palavra simples, que diminui o nosso trabalho, a importância do nosso trabalho. Mas um exemplo bem objetivo como esse pode dar um bom caldo aí para pesquisa, um bom tema de pesquisa. Beleza? Então isso foi diferenças finitas. A gente aproximou a velocidade e a aceleração por uma diferença entre deslocamentos. Deslocamento no instante posterior, atual e anterior. Então, manipulando esses deslocamentos e dividindo pelo intervalo de tempo, a gente consegue achar adequadamente a velocidade e a aceleração. Jogando isso na equação do movimento, isolando, escorrega para cá, vai para lá, a gente acha no instante posterior o comportamento da estrutura, a posição da estrutura, e aí vai indo, acha no outro, aplica de novo o método, acha no outro instante, e assim vai, até chegar no instante final que a gente quer. Método de Newmark. O raciocínio é o mesmo, só que agora vamos mudar a variável de novo aqui. Lá estava x, agora aqui nós estamos como u, as variáveis, a posição, o deslocamento. Então a gente se apegou ao que é usual na literatura de cada um dos métodos. Então lá era x e aqui é u, mas quer dizer a mesma coisa. X era a posição de um determinado ponto da minha estrutura, que no caso da viga era o ponto da extremidade, e u também é posição de um determinado ponto da minha estrutura também, ou de vários pontos da estrutura e assim por diante. Então nós vamos considerar que o deslocamento no instante posterior vale o deslocamento no instante atual mais um ΔU. A velocidade do instante posterior, ele vale essa combinação, ele vale uma combinação do ΔU, que é o acréscimo de deslocamento, ponderado aqui
por uma outra constante que multiplica a velocidade no instante atual e uma outra constante que multiplica a aceleração no instante atual. E a aceleração no instante posterior, ele também vale essa combinação aqui, onde envolve a velocidade no instante atual, que está aqui, o acréscimo de deslocamento e a aceleração no instante atual. Esse B0, B2, B3, isso aqui, bem, eu quando deduzo isso aqui nós pegamos exatamente conforme está no livro, de novo, né, conforme está no livro ali do professor Brasil, do José Baltazar e do professor Wesley Góes. Muito bom esse livro, tem na biblioteca da VDC, está na Edgar Blusher também e tal. Bem, eu quando deduzo o método de Newmark, eu faço a seguinte suposição. Eu suponho que a aceleração entre dois pontos seguintes, dois instantes de tempo consecutivos, instante de tempo TI mais 1, a aceleração seja constante nesse intervalo. Aí no próximo intervalo, ela vai ter um valor diferente, provavelmente, mas constante no outro intervalo e assim por diante. Com isso, a gente consegue deduzir esses valores. No livro está mostrando certinho como é que calcula o B0, B2, B3, B1, B4, B5. Okay? Mas essas são as suposições. A velocidade no instante posterior depende da velocidade do instante atual mais um acréscimo. Para o deslocamento no instante posterior vale o deslocamento no instante atual mais um acréscimo. A velocidade no instante posterior vale uma combinação do acréscimo de deslocamento mais a velocidade no instante atual mais a aceleração no instante atual. A aceleração no instante posterior vale uma outra combinação do acréscimo de deslocamento, a velocidade no instante atual e a aceleração no instante atual. Substituindo isso daqui da equação do movimento, a gente vai conseguir isolar esse acréscimo aqui, ó, ΔO. Substituindo tudo isso aqui na equação do movimento, a gente consegue isolar esse acréscimo de deslocamento. Bem, aqui os valores de B0, B1, B2, B3, B4 e B5. Estão dados aqui. Lá era H, o ΔT, e aqui nós estamos chamando de ΔT. Então, como eu falei, aplicando aqui a aceleração, a velocidade e o deslocamento no instante posterior, calculando a força também no instante posterior, a gente monta outro sisteminha de equação. Está aqui o sisteminha de equação que a gente montou. Um K-chapéu de novo, vezes o acréscimo de deslocamento, igual a um vetor P-chapéu. Vamos ver a cara do K-chapéu? O K-chapéu está dado aqui, ó, que é a rigidez equivalente. Então está dado aqui a cara dele. O P-chapéu, que seria uma força equivalente também, está dada aqui a equação dele. Voltando aqui um pouquinho. Resolvendo essa equação aqui, o K é constante, para todo o intervalo de tempo, para todos os instantes de tempo, o K é constante. Aquilo que eu falei, então, se eu for inverter, a gente não inverte mais matriz, não é usual inverter mais. Ou se eu for fazer uma decomposição de Cholesky, que é outra maneira da gente resolver, eu só preciso fazer isso uma única vez com essa matriz aqui, K. Depois eu não preciso mais. Agora o P varia, instante a instante. Por quê? Porque a força está variando, o deslocamento está variando, a velocidade está variando, etc. e tal. Mas esse termo aqui, ó, o K, é sempre o mesmo. E então, para cada instante de tempo, eu resolvo esse sistema e tenho o acréscimo de deslocamento. Aí eu calculo o deslocamento no instante posterior. Aí aplico esse mesmo método, acho o acréscimo de deslocamento, vou mais um ponto para frente. Vou indo, até que eu cheguei no final do tempo máximo que eu quero analisar a minha estrutura. O mesmo exemplo, que eu já falei, está aqui o resultado numérico dele, ó, bem parecido com o método das diferenças finitas. Aqui, para não dizer que vocês não me falar que eu estou mentindo, está aqui, ó, diferenças finitas em azul lá atrás, vermelhinho o Newmark, que é o método agora nosso, e a resposta analítica em verde de novo aqui. A gente observa que os valores numéricos bateram e o analítico continua sendo aquele mesmo valor das fórmulas fechadas que a gente tinha antes. Bem, inclusive, eu e o Jean tivemos até uma discussão com um colega nosso um tempo atrás, que ele não queria aceitar esse resultado. Aí, depois de tanto conversar, falou, não, então faz o seguinte, então você resolve aí numericamente, adota o intervalo que você quiser, e a gente conversa de novo. Daí era um dia à noite, já estava tarde já, a gente conversando. Aí amanhã de manhã a gente conversa de novo. Então, no outro dia de manhã, a pessoa veio, nosso colega veio e falou, realmente não tem jeito, não consegue. A resposta numérica, todas as simulações que eu fiz, deu exatamente isso. Então, como eu falei, está aí um tema para pesquisa, descobrir qual é o motivo dessa divergência entre a solução analítica e a solução numérica.
Por último, o método de Runge-Kutta. O método de Runge-Kutta, agora, nós vamos usar x novamente para representar a posição de um ponto da estrutura, só que dentro do x agora, o x ele vai representar tanto a velocidade quanto o deslocamento estruturado no mesmo vetor. Vou mostrar ali na frente o que significa isso. Então, aquela equação nossa que era de segunda ordem, a gente transforma numa equação de primeira ordem, conforme está escrito aqui, ó. Esse x ponto, dentro dele tem a velocidade e tem a aceleração. Dentro do x tem o deslocamento e tem a velocidade. Então, se eu tinha 1 grau de liberdade, quando eu vou calcular o x ponto, eu passo a ter um problema com 2 graus de liberdade. E tem uma terceira questão ainda. Se eu quero também eliminar o tempo, que o tempo aqui passa a ser, em vez do tempo ser corrido, o tempo pode ser ele pode ser o que chama sistema autônomo, onde o sistema não depende do tempo, vamos pensar assim, a gente acrescenta mais 1 grau de liberdade. Então, se eu pegar o tempo também e jogar ele como se fosse 1 grau de liberdade, vamos dizer assim, eu transformo aquele problema com 1 grau de liberdade num problema com 3 graus de liberdade. Ou seja, 2n mais 1. O n era 1, que eu tinha 1 grau de liberdade, eu passei a ter 2n mais 1. Se eu tinha vamos imaginar que eu tinha 3 graus de liberdade no meu problema. Aplicando esse método Runge-Kutta, conforme está citado aqui, eu vou ter 2n mais 1, 2 vezes 3 mais 1. Então, eu passo a ter 2 vezes 3, 6 mais 1, 7 graus de liberdade no meu problema. Só que o meu problema agora, ele é de primeira ordem, é de uma derivada só. Beleza? Então, de novo, vamos lá. Os intervalos de tempo estão todos aqui. E, de acordo com o Runge-Kutta, de quarta ordem, de acordo com o Runge e o Kutta, eram 2 pesquisadores, tá? São 2 pesquisadores, o Runge e o Kutta, que desenvolveram. Então, tem o Runge-Kutta de quarta ordem e de quinta ordem, que são bem famosos. Eu uso muito de quarta ordem e também o de quinta. O de quarta ordem, ele tem uma ótima precisão e ele é tão bom quanto o de quinta ordem, mas ele consome menos tempo computacional um pouco. Tem aí nas bibliotecas que eu sei várias bibliotecas aí, você digitar Runge-Kutta, você vai achar aí, eu sei que para MATLAB tem várias versões, do Newmark também, mas do Runge-Kutta para o MATLAB eu sei que a gente já baixou, aluno meu aí já baixou o Runge-Kutta, e depois, como eu estou falando, na segunda parte do nosso curso, eu vou disponibilizar todos esses métodos para vocês. Mas até a primeira prova não, porque vai fazer parte da primeira prova sim, vocês dominarem um desses métodos aqui, ou o de diferenças finitas, ou de Newmark, ou de Runge-Kutta. Por isso que eu sugiro que vocês programem esses métodos aí. Bem, o Runge-Kutta, a posição no instante posterior vale a posição no instante atual, mais essa combinação de vetores K1, K2, K3 e K4. Então, essa é uma combinação dos vetores K1, K2, K3 e K4. O vetor K1 é dado pelo ΔT, que no caso é o H, vezes a função no instante atual. Vamos voltar um pouquinho. Agora observe como é que o nosso sistema está posto. Primeira derivada do lado de cá, isolada sozinha, é uma função do tempo e da posição. É que o sistema é de primeira ordem agora, né? Mas vamos falar, primeiras derivadas é igual, eu vou organizar o sistema dessa forma. A primeira derivada é um vetor função, uma função vetorial, que depende do tempo e depende da posição atual. Se isso aqui for velocidade, depende do tempo e da posição atual e da força também. Mas vamos ver ali na frente, nós vamos montar o nosso probleminha. Bem, mas o K1 é calculado assim, o H vezes a função no instante atual. O K2 vale o H vezes a função calculado nesse ponto aqui, Vale X, mas... Bem, não vou ficar lendo a fórmula toda aqui não, mas aqui está como se calcula o K1, o K2, o K3 e o K4. H é a distância entre 2 pontos consecutivos, como eu já falei, é o passo, é o ΔT. E o de quinta ordem, que eu falei, a combinação é essa daqui, Então, mais complexa um pouco, aparece um K6, Enquanto aqui no de quarta ordem tinha até um K4, no de quinta ordem aparece agora aqui um K5 e um K6. O K1 é calculado dessa forma, o K2 é calculado com essa expressão, K3, K4, K5 e K6 são calculados de acordo com essas expressões aqui. Bem, como é que a gente monta isso? Então, como eu falei, vamos fazer o seguinte. Então, aqui está a nossa equação do movimento para 1 grau de liberdade. Massa vezes aceleração,
mais amortecimento vezes a velocidade, mais a rigidez vezes o deslocamento, igual a carga externa dinâmica aplicada. Nós vamos supor que o x1 vale o deslocamento. O x2 vale a velocidade. Você lembra que eu falei que no x lá estava embutido o deslocamento e a velocidade? Então tá, ó, o x1, o primeiro componente do vetor x é o deslocamento, a segunda componente do vetor x é a velocidade e a terceira componente do vetor x é o próprio tempo. O professor Reolando que tem esse costume de usar o tempo aqui como sendo como se fosse um grau de liberdade também, tá? Do nosso problema aqui, da nossa equação diferencial ordinária de primeira ordem. Legal, bacana. Eu passei a adotar também. Eu não usava isso, o tempo era uma variável independente, e agora aqui não, ele passa a ser um grau de liberdade. Beleza, se eu derivar isso daqui, ó, eu tenho que o x ponto passa a ser, ó, se eu derivar x ponto 1 é o ponto, só que o ponto é o x2, ó. E para cá, ó, x ponto 1 é o x2, ó. Ou seja, quando eu derivo o x ponto 1, ó, derivando vai ficar x ponto 1 igual ao ponto. Só que o ponto que eu defini ali atrás é o próprio x2, ó. Então, x ponto 1 é o x2. X ponto 2 é a aceleração. E x ponto 3, que é a derivada do tempo, vale 1. Ok? Substituindo isso aqui e organizando a nossa vida, nós vamos ter a seguinte, ó, substituindo a equação do movimento, ó, fica mx ponto 2 mais c x2 mais k x1 mais p de x3. O tempo agora, ó, passa a ser x3. Então, se a gente pegar todas as derivadas e jogar para um lado, aqui em cima, se eu isolar, eu fico que x ponto 2 é dado por essa expressão aqui. Eu jogo tudo para o outro lado. Ó. Vai ficar o p de x3 menos c x2 menos k x1 dividido por m. Aqui, ó, x ponto 2. Aplicando lá aqueles conceitos anteriores, né, taxa de amortecimento, velocidade angular, etc. Então, a gente pode dar essa cara aqui, ó, para o x ponto 2 também. O P dividido por M, C dividido por M vale 2 ômega, e K dividido por M vale ômega ao quadrado. Então, essa mesma expressão aqui em cima pode ser também escrita dessa forma aqui, ó. Nós simplesmente jogamos todos aqueles valores aqui na equação do movimento e isolamos o que era a primeira derivada. Então, a primeira derivada ficou do lado de cá, e depois nós aplicamos o conceito das aulas anteriores. Organizando, nós temos o seguinte, então, a primeira derivada x1 é o próprio x2, lembre lá, x ponto 1 é a velocidade, x2 é a velocidade. Então, x ponto 1 é igual a x2, x ponto 2 é exatamente aquele trambolho todo, ó, vou voltar mais um pouquinho, ó. X ponto 1 é o x2, que a gente calculou aqui atrás, é para frente. X ponto 2 é isso tudo aqui, ó. E x ponto 3 é 1. Então, tá aqui, ó, x ponto 1 é o x2, x ponto 2 é tudo isso aqui, e x ponto 3 é igual a 1. Então, ficou naquele formato que a gente queria, ó. X ponto é igual a uma função vetorial que depende de x e de t, ó. Tá aqui, ó. A gente organizou, parece um negócio complexo. Na verdade, para quem entende e estuda, é simples. Agora, para quem não entende e não estuda, é complexo. Bem, mas é uma maneira muito genial da gente pegar um problema de segunda ordem e transformar ele num problema de primeira ordem. E ainda autônomo, porque o tempo não passa, não existe mais tempo aqui, ó. O tempo sumiu, ó. Observe, não temos tempo aqui mais, ó. O tempo virou uma variável x3. Então, esse sistema é chamado de sistema autônomo. Então, de novo, nós pegamos um problema que era de segunda ordem, transformamos num problema de primeira ordem. E aí nós podemos aplicar as fórmulas de Runge-Kutta que estavam lá atrás. Só voltar rapidinho aqui. Aqui, ó, o Runge-Kutta de quarta ordem. A gente falou, está aqui a primeira fórmula da posição no instante posterior. E aqui, ó, o K1, K2, K3, K4, tá vendo? Tudo isso que está aqui é conhecido. E o de quinta ordem é a mesma coisa. No instante posterior é igual a uma soma de tudo aquilo que a gente já conhece. Beleza? Então, montamos aqui o nosso sistema de equação de primeira ordem, sistema de equações de primeira ordem. O mesmo exemplinho, de novo, a solução deu aquela que a gente já conhecia, se sobrepor, vai dar exatamente o que a gente já tinha visto anteriormente com os métodos de Newmark e de diferenças finitas. Bem, a atividade do dia de hoje era que vocês programem esses métodos aí em qualquer
linguagem que vocês queiram, qualquer ferramenta que seja do interesse de vocês, e repita todos esses exemplos que a gente fez, adotando parâmetros diferentes, pega aquela seção ali retangular, faz ela retangular vazada para simular melhor a longarina de uma aeronave, usa alumínio como material, usa uma propriedade equivalente de um compósito, usa perfil I também, que é muito comum na engenharia aeronáutica, e assim por diante. Se tiverem dúvida, estou à disposição. Se não, muito obrigado.